Fala galera, boa tarde a todos. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Rock Brasil, Rock Brasil. Vai ficar de fundo pra gente ficar ouvindo, tá bom? Uma boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Carvalho, sou seu professor de História e hoje nós vamos falar sobre emancipação filosófica. No mais poderoso sentido da palavra, emancipação, ou seja, ter autonomia, e mais profundo da raiz da palavra, filosofia, né? Muita gente não sabe o que é filosofia. Filosofia é uma palavra composta entre filo e sofia. Filo é uma das ramificações da palavra amor no grego antigo, e sofia no grego antigo também significa sabedoria. Mas filosofia em si é a racionalização das ideias. Então, já dizia o filósofo grego Sócrates, né, onde ele tinha uma estratégia de diálogo, onde ele tinha uma tese, a pessoa vinha com uma antítese e eles chegavam numa síntese, né? Então tinha uma proposta, eu apresentava as minhas ideias, as pessoas apresentavam uma ideia contrária ou que não fosse igual a minha, mas fosse um outro modelo, e nós chegávamos num ponto convergente onde a gente, através da razão, determinava o que era ou o que não era, o que deveria ou não deveria ser feito. Isso, se não me engano, é hermenêutica socrática. Dialética socrática, né? E eu acho que precisa um pouco, sim, disso nas pessoas, um pouco na sociedade, porque hoje a gente vive uma sociedade de bolhas. O que seria uma sociedade de bolhas? É o que nós chamamos de sistema, né? Quando as pessoas perguntam, o que é o sistema? O sistema é uma organização financeira detentora do capital que detém os meios de comunicação, os meios religiosos, os meios de trabalho, e por conta da agregação do capital numa determinada ponta, esse poder todo pode até direcionar a sociedade conforme a sua própria vontade. Então a gente vai falar sobre para entender o que é o sistema, sobre duas vertentes de pensamento. Uma é a convivência de bolha, guarde esse nome, convivência de bolha. E a segunda é a emancipação filosófica, né? Como nós já falamos agora há pouco, que é o amor à sabedoria, mas sim é uma racionalização das ideias, e através da dialética socrática a gente chega nesse caminho, né? Porque numa sociedade funciona assim, na democracia funciona assim. Eu tenho uma ideia, você tem outra, nós de forma política, social, conversamos, interagimos, e quando a gente interage, nós chegamos numa conclusão e determinamos o que seria melhor, de forma racional. Racionalidade. É necessário nos tempos de hoje. Hoje nós vivemos um extremismo exacerbado. É um extremismo violento, que prefere atacar, que prefere subjugar o seu igual. Isso a gente não viu só nas manifestações. Foi marido brigando com mulher, foi filho brigando com pai, foi amigo brigando com amigo. Nossa sociedade ficou doente, essa é a grande verdade. O extremismo político, o extremismo religioso, o extremismo social, de classes, a desigualdade permite que nós nos distanciemos uns dos outros e não entendemos o que é sim uma sociedade que precisa crescer, que precisa se igualitarizar, que precisa dar mais oportunidade, distribuir a renda per capita. O Brasil nunca fez uma distribuição agrária. Isso lá no governo João Goulart, ele tentou acionar com uma distribuição agrária, inclusive no outro vídeo que eu fiz, eu falei de renda, mas na verdade era agrária. Então a gente vê sim, por conta de várias pessoas virem migrantes de outros locais, e quando vão se localizar no determinado local, muitas vezes vão para comunidades, muitas vezes vão para as favelas de São Paulo, e
e ali é um local realmente com pouco saneamento básico, com pouca infraestrutura, com quase nada de infraestrutura de acompanhamento em educação, saúde pública. É só você vir para as periferias que você vai perceber como que é o sistema de saúde. Tem, graças a Deus, existe o SUS, né, que queriam privatizar o seu SUS. E você ia deixar. O seu voto poderia deixar. Graças a Deus votamos certos. Votamos no Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um presidente que tem um histórico de anos de praticar políticas públicas sociais que buscam a igualitarização da renda. Não, logicamente, que não é comunismo, não é socialismo, mas uma distribuição mais justa dessa renda, do produto interno bruto, de tudo que é gerado no nosso país. Então, sempre que eu começo uma conversa, e eu pergunto para as pessoas o que é uma bolha social. Você vive numa bolha social? Mas as pessoas falam assim, não, eu vivo na minha congregação, eu vivo no meu ramo profissional, na minha empresa. E a gente vai perceber sim que existem várias bolhas, né? A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, se transformou numa bolha. Ali a gente tinha bolsonaristas da direção da empresa que apoiavam os atos violentos contra a democracia, os atos que geraram uma grande perca de capital por parte do Estado e da sociedade, ou seja, gerou prejuízo. E às vezes a pessoa está lá, mas ela não identifica que ela está numa bolha. Na verdade, ela acha que ela não está numa bolha. Mas o que seria uma bolha? E eu começo com uma pergunta muito simples para a maioria das pessoas, porque para chegar lá a gente tem que começar a pensar. Então, se eu fizesse algumas perguntas para vocês aqui. A primeira pergunta que eu vou fazer para você em que ano nós estamos? Muito provavelmente você vai ter um tempo aí para pensar e vai me responder 2022. Que pergunta óbvia, cara. Que é verdade, estamos em 2022? Sim, correto, eu concordo com você. Segundo o calendário greco-romano, nós estamos em 2022. Mas é engraçado que quando eu estou nas aulas e eu pergunto para as pessoas também me respondem 2022. Aí eu faço uma outra pergunta. Se nós estamos em 2022, teve que ter alguém ter contado, né? Tá em 2022, então alguém contou. Começou lá do zero. E aí então regride um pouco comigo e lá no ano zero me responda o que existia no ano zero. Nas aulas, a maioria dos meus alunos, eles respondem. Olha as respostas. Nada, Jesus Cristo, pedras, dinossauros. Então as respostas, elas vão pro campo daquilo que o ser humano ele não consegue nem entender, né? Que é um passado remoto, para ele não entende. Só que pelo calendário chinês, hoje nós estamos no ano 4720, se eu não me engano, tem que conferir lá. E a gente pega as pirâmides do Egito, elas têm 5.500 anos. A gente pega a região da Mesopotâmia, tem histórico lá de 6.000 anos atrás. Tem até algumas especulações, como regiões que é Pumapunco, civilizações mais antigas que essa. Mas a grande verdade que você pega a história indiana tem mais de 7.000 anos, a chinesa tem mais de 5.000 anos, mas você está em 2022. A grande questão é o que nós chamamos de amnésia coletiva, né? Estratégia de amnésia coletiva. Então nós vamos perceber que com o passar do tempo, o capital sempre foi detido por uma parcela pequena da população. E essa parcela pequena da população é detentora dos meios de comunicação, é detentora do Estado, é detentora dos meios de formação, é detentora até das religiões. Então, em todas essas ramificações da sociedade, nesses grupos dentro da sociedade, nós entramos com boa fé, né? Por exemplo, na igreja faz uma estratégia que chama impacto de amor. Você entra lá, você é acolhido, as pessoas te abraçam, te amo. E aquele impacto de amor, quando você está num momento muito abalado, você acaba se sentindo bem ali.
E com o passar do tempo começa a manipulação. Que manipulação? Como é feito? Por frutos de você ter, logicamente, um ambiente mais saudável para se viver, com pessoas que você identifica um futuro, um crescimento, e tem ali um norte, então você busca um caminho e vê em outras pessoas esse caminho. E quando você consegue trilhar esse caminho, sua vida, logicamente, vai melhorar, porque você voltou a estudar, conseguiu um emprego melhor, se estabeleceu na sociedade. E ali eles copiam somente, trazendo uma informação que sua vida melhorou só porque você estava ali. Eles consideram que você estudou, trabalhou, correu atrás. E então eles vão vincular a sua estada naquele local. Isso acontece também nas Forças Armadas. Sua vida melhorou depois que você entrou para o regime, nós temos um pensamento X. Sua vida melhorou depois que você entrou para a religião, nós temos um pensamento X. Sua vida melhorou quando você começou a acompanhar tal mídia social, você tem um pensamento X. E eles disseminam essas ideias, né? Que geram, sim, uma credibilidade enorme por parte de quem está escutando. Só que da mesma forma que você escuta isso, muitas vezes você acredita piamente nisso e você entra numa bolha. Então, a grande verdade é que quando eu pergunto se estamos em 2022, todo mundo acha que estamos em 2022, mas esquece que o planeta tem 4 bilhões de anos, que o ser humano existe na Terra há pelo menos 2 milhões de anos, como Homo sapiens 220 mil anos, e como sociedade temos históricos de 8 mil, 9 mil, 5 mil, 6 mil anos já de sociedade. Então, na prática, né, a gente não está em 2022, tem todo um legado. Mas não é contado isso porque muitas vezes a nossa mente não consegue chegar lá e eu não consigo ver a passagem das eras com domínio de uma camada da sociedade, que nós chamamos de elite, porque hoje existe um estudo que aponta que 60% do produto interno bruto mundial é detida por 1% da população, o restante se degradeia pelo que resta. E eu também faço outras perguntas, né? Uma das perguntas é: quantos apóstolos tem na Bíblia? É muito corriqueiro que todo mundo que já foi numa vez na igreja sabe que na Bíblia tem 12 apóstolos, né? Então todo mundo responde 12. E eu falo, verdade. A maioria de vocês nunca leram a Bíblia, né? Por isso que quando um pastor chega para vocês e conta lá a visão que ele teve ou a interpretação que ele teve, você, por não conhecer as escrituras, é coagido. E é direcionado para aquilo que ele deseja fazer. Então, para que a gente entenda, na Bíblia tem 15 apóstolos, né? Após a morte de Judas Iscariotes, que traiu Jesus, segundo o que estava escrito, assume o lugar dele Matias como apóstolo. Depois de Matias, o livro de Atos, capítulo 2 ou 3, tem que ver lá, não, ou 16, eu leio 16, por volta do 13 a 16. Paulo e Barnabé são separados para o apostolado, a Bíblia deixa muito claro. Então existe o apóstolo Paulo, que é reconhecido, né, como apóstolo. Ele não era um dos 12, Barnabé foi separado juntamente com ele. E Paulo ainda cita uma personalidade da época, um personagem da época, né, chamado Apolo, que tinha o mesmo nível de autoridade que Pedro e Paulo. E ele falava: Pedro regou, Paulo plantou, Apolo cuidou e Deus deu o crescimento. É uma coisa desse tipo. Tem que ir lá, não vou me ater ao termo correto. Se quiser, depois a gente traz no canal. E a grande verdade é que na Bíblia tem 15, mas como ninguém leu, então ninguém sabe, né? E existe muito a questão do dia 25 de dezembro, que todo mundo comemora o aniversário de Jesus, mas na verdade é dia de nascimento do Deus Sol Invictus. Então, a grande questão é que a sociedade, ela direciona você para acreditar naquilo que ela entende que seja necessário você entender, e o que não é necessário, por exemplo, o entendimento de consciência de classe, qual a classe social que você está hoje e que você tem que defender ela, porque é onde você está. Se você quer um crescimento, uma igualitarização, eles acabam cooptando a sua mente e trazendo um conceito muito dualístico entre céu e inferno, endemonizando determinadas pessoas e deusificando ou transformando em divindade determinadas outras pessoas. E aí sim você tem o fundamentalismo religioso, o direcionamento
por classe social e atitudes radicais por parte dessas pessoas, porque a grande verdade é que eles vivem sobre a própria mentira que eles construíram. Por isso eles não conseguem entender que o seu igual, o seu próximo, a pessoa próxima de você é igual, independente de cor, raça, credo, religião, sexualidade, posição política. E aí ele se encontra numa bolha. A maioria deles não sabe que no ano de 332, após a morte de Cristo, acontece o Concílio Episcopal de Nicéia, que separa toda uma quantidade de livros e cria uma igreja universal. Universal, da tradução do português para o latim, católico. E ali é colocado todo o sincretismo religioso das religiões anteriores, do helenismo, das religiões greco-romanas, por exemplo, a adoração do Deus Sol Invictus, o solstício de inverno, que é comemorado no Novo Natal, é colocado na religião. Você vive um compilado de religiões. Mas quando você chega nesses locais, eles te falam que é pura verdade. Nada mais além do que a verdade. Quando você entra pro militarismo, nos quartéis, eles falam, ó, a verdade está aqui. E você tem que seguir aquela verdade. Eles buscam até fatos históricos que corroborem, que deem validação para aquilo que eles querem defender. Mas é a questão da validação direcionada. A validação parcial, não imparcial, é parcial. Que dá credibilidade para aquilo que muitas vezes não existe. Mas eu trago algo para os meus alunos, que eu gosto de pensar geralmente com eles, e eu faço assim, vamos pensar a sociedade de uma forma real. Nós estamos em guerra? Bom, a primeira coisa que eu faço eles perceberem é qual a população carcerária do país hoje. Para vocês que não saibam, que não sabem ainda, a população carcerária são de 750 mil pessoas. Dessas 750 mil pessoas, 85% tem uma cor, ela é negra. E os outros 15% são de cor branca. Mas engraçado, esses 85% e esses 15% negros ou brancos, ou pardos, tem uma coisa em comum. A maioria deles são pobres, de renda per capita baixa, que vivem em comunidades e favelas. Então é uma guerra. É uma guerra contra o sistema que não permite que as pessoas que tenham um sistema mais justo, uma distribuição de renda melhor, um sistema educacional abrangente e de qualidade, as pessoas criem possibilidades de mudar aquela realidade. Eu sou um exemplo disso. Um dia eu vou contar minha história para vocês. Minha história ela vem de uma loucura da minha estrutura familiar. Minha mãe, uma mulher na década de 80, né? Já tinha um filho, família religiosa, ficou grávida, a família já tinha avisado se ficasse grávida de novo, expulsaria ela. Quando ela voltou da maternidade comigo, após me ter, 7 dias, ela foi expulsa e eu fui expulso. Ou seja, eu fui expulso pela primeira vez da minha casa, da minha família, eu tinha 7 dias de vida. E ali se decorreu toda uma quantidade de situações, fui adotado, tive uma infância terrível, fui morar na rua, morei na Cracolândia. Morei na rua há mais de 20 anos. E ali eu encontrei o caminho de solução, que era o caminho da emancipação filosófica. Ou foi um momento que eu tive uma epifania filosófica, que é onde eu comecei a entender a sociedade, entender que ela trabalhava com normas, entender que ela tinha um certo padrão e existia um caminho a ser seguido se eu quisesse ter sucesso financeiro e poder, logicamente, cobrir o custo de se viver. Porque a nossa sociedade tem um custo de se viver. Quer assim, quer não, você vai ter que pagar esse custo de se viver. Foi quando eu estava realmente fora da sociedade que eu entendi como funcionava a sociedade. Ela era estereótipa, ela vivia de bolhas, ela não entendia o que era a realidade de si, e quem estava numa realidade financeira, às vezes, muitas vezes não consegue olhar para o outro como igual porque ele vive na bolha dele. Mas é necessário sair das bolhas. É necessário emancipar-se filosoficamente, politicamente e socialmente.
Se você não se emancipa filosoficamente, se você não se emancipa politicamente, se você não se emancipa com uma consciência de classe social, muitas vezes você defende o opressor, achando que está defendendo a sua classe, e não. Hoje existe miséria no país, hoje existe pobreza, por isso nós voltamos para uma política financeira melhor. Resumindo aqui pra gente, na religião tem bolha? Tem. Eles acreditam em ideias consolidadas e fechadas. Dentro da PRF tem bolha? Tem bolha. Dentro da Polícia Militar tem bolha? Tem bolha. Dentro das universidades tem bolha? Tem. Grande. Grande. Bolhaço. Tem bolha na esquerda, tem bolha na direita. Nos dois tem bolha, tá? Sim. Tem pessoas que desconsideram diversos estudos e dão validade para outros estudos. E na verdade a gente tem que fazer um equilíbrio de tudo isso. Então eu vejo uma sociedade bem perdidinha. Essa é a verdade. Pouco conhecimento filosófico, pouco conhecimento e material de estudo lá concreto, e levantando bandeiras a serem defendidas sem querer saber o que a outra parte entende, sem respeitar as outras partes. Eu acho que todo mundo tem que ter respeito. O meu limite termina quando o seu começa, e assim vice-versa, e a gente pode se respeitar. Então hoje a gente vive uma sociedade de bolhas e é necessário ter uma epifania filosófica para a emancipação do pensamento, a emancipação da racionalização das ideias. Você não vive 2022. Tudo bem, pelo calendário greco-romano sim, mas o planeta tem 4 bilhões de anos. Na Bíblia, como você não lê, então tudo que te falam você aceita. Na Bíblia tem 15 apóstolos, você achava que tinha 12. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Quem nasceu foi Deus só invictus. E você mesmo assim comemora o solstício de inverno. Ou seja, você comemora o que foi planificado para você, o que foi direcionado para você, o que te ensinaram. E muitas vezes você não contesta. E quando você não contesta, você não consegue sair da bolha e nem perceber o seu irmão ao lado. Então sai da bolha que você está vivendo, vem para o mundo real e começa a lutar por uma sociedade mais justa. Muito obrigado.